O fator Melquisedeque. Deus deixou pistas do evangelho entre os povos? Imagine uma tribo isolada, no meio de uma floresta, que nunca teve contato com uma igreja, nunca leu a Bíblia e jamais ouviu falar de Jesus Cristo. Agora imagine descobrir que esse povo acredita em um Deus criador, conta a história de uma queda da humanidade e espera a chegada de um mensageiro trazendo um livro perdido. Coincidência? Influência externa? Ou Deus já estava preparando aqueles corações muito antes da chegada dos missionários? Essa é a pergunta que mudou a maneira como muitos cristãos enxergam as missões e que inspirou um dos livros mais fascinantes da literatura missionária, O Fator Melquisedeque. Hoje vamos viajar pela África, Ásia e Oceania para conhecer histórias que desafiam a lógica e nos levam a refletir sobre a maneira como Deus se revela à humanidade. Quem foi Melquisedeque? Antes de entendermos o livro, precisamos conhecer o personagem que lhe dá o nome. Em Gênesis 14, Abraão retorna de uma batalha quando encontra uma figura misteriosa. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto bíblico é surpreendente. Melquisedeque não faz parte da família de Abraão, não pertence ao povo que mais tarde seria chamado de Israel. Ainda assim, conhece o Deus verdadeiro e serve como seu sacerdote. Abraão o honra entregando o dízimo, reconhecendo sua autoridade espiritual. Séculos depois, o Salmo 110 afirma que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a Epístola aos Hebreus dedica um capítulo inteiro a mostrar como essa figura aponta para Cristo. Mas há uma pergunta intrigante. Como um sacerdote do Deus Altíssimo existia fora da linhagem de Abraão? É justamente essa questão que inspira a reflexão de Don Richardson. A tese do livro. Durante décadas, trabalhando entre os povos considerados não alcançados, Don Richardson percebeu algo recorrente. Em diferentes continentes, povos separados por milhares de quilômetros preservavam tradições surpreendentes. Um Deus criador acima de todos os espíritos, a lembrança de uma antiga ruptura entre Deus e os homens, a esperança de um restaurador, histórias sobre um sacrifício capaz de reconciliar a humanidade com o Criador. Segundo Richardson, esses elementos não seriam simples coincidências. Eles funcionariam como pontes redentoras, aspectos culturais que Deus teria permitido permanecer para facilitar a compreensão do Evangelho. Isso não significaria que essas tradições salvassem alguém. Pelo contrário, na visão do autor, elas preparavam o caminho para que, quando Cristo fosse anunciado, a mensagem encontrasse terreno fértil. A tribo Santal, na Índia. No século XIX, missionários chegaram ao povo Santal acreditando que começariam do zero, mas ficaram surpresos. Os Santal já falavam sobre um Deus supremo chamado Thakurjil, considerado o criador do universo e superior aos demais espíritos. Também preservavam uma antiga tradição segundo a qual os seus antepassados haviam perdido um livro sagrado. Segundo a narrativa oral, um dia homens vindos de longe devolveriam essa mensagem perdida. Quando missionários apresentaram a Bíblia, muitos anciãos disseram algo inesperado. Era esse livro que nossos antepassados esperavam.
Independente de como cada pesquisador interprete esse relato, ele marcou profundamente a história das missões cristãs. O povo Karen. Outro caso impressionante ocorreu entre o povo Karen em Myanmar. Muito antes da chegada dos missionários, eles falavam sobre um Deus criador chamado Ivá. Suas tradições diziam: Deus criou todas as coisas, o ser humano se afastou dele, um livro sagrado havia sido perdido, um dia homens brancos trariam novamente essa mensagem. Quando os missionários começaram a ensinar as escrituras, muitos Karen afirmaram reconhecer a história que seus ancestrais aguardavam. O resultado foi um dos movimentos missionários mais expressivos da Ásia. A China Antiga. Um dos temas mais debatidos do livro envolve a China Antiga. Richardson argumenta que os antigos imperadores prestavam culto ao Deus Supremo, conhecido como Shangdi. Alguns estudiosos cristãos enxergam nesse culto possíveis ecos do monoteísmo primitivo. Outros pesquisadores, porém, alertam que é preciso cuidado para não estabelecer paralelos além do que as evidências permitem. Mesmo assim, o tema continua despertando intensos interesses entre historiadores e teólogos. As críticas. Nem todos concordam com Richardson. Alguns antropólogos afirmam que certas semelhanças podem resultar de experiências humanas universais e não necessariamente de uma preparação divina específica. Outros argumentam que missionários podem ter interpretado tradições locais à luz de sua própria fé. Essas críticas merecem ser consideradas com seriedade. No entanto, mesmo entre estudiosos que discordam de algumas conclusões do autor, muitos reconhecem que diversas culturas preservam a ideia de um ser supremo acima dos demais espíritos, o que continua sendo um fenômeno digno de estudo. O que a Bíblia ensina? A Bíblia declara que Deus nunca deixou de testemunhar acerca de si mesmo. Em Romanos 1, Paulo afirma que a criação revela atributos do Criador. Em Atos 14, ele diz que Deus sempre concedeu sinais de sua bondade. E em Atos 17, ao falar aos filósofos de Atenas, Paulo parte de um altar dedicado ao Deus desconhecido para anunciar o Evangelho. Isso demonstra que o apóstolo utilizava elementos culturais como ponto de contato para apresentar Cristo. É exatamente essa estratégia que Don Richardson identifica em diversas culturas ao redor do mundo. Não se trata de afirmar que todas as religiões conduzem a Deus, muito menos que o Evangelho seja desnecessário, muito pelo contrário. A mensagem central permanece a mesma: somente Jesus Cristo salva. Mas Deus, em sua soberania, pode preparar corações antes mesmo da chegada daqueles que anunciam as boas novas. Talvez o maior ensinamento de O Fator Melquisedeque seja lembrar que Deus sempre esteve agindo entre as nações. Antes dos missionários chegarem, antes das igrejas serem construídas, antes mesmo de a Bíblia ser traduzida, Deus já chamava homens e mulheres para si, como aconteceu com Melquisedeque, como aconteceu com Abraão, como continua acontecendo até hoje. A grande pergunta é: quando Deus prepara um coração, nós estamos dispostos a levar a mensagem? Se este vídeo ampliou sua visão sobre a ação de Deus entre os povos, deixe seu like, compartilhe este conteúdo
e inscreva-se no canal. Nos comentários, responda: você acredita que Deus deixou evidências de si mesmo em diferentes culturas ao redor do mundo? Quero muito ler a sua opinião. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.